Sweet Evil Sun, 13º álbum do Candlemass, é o tema da primeira resenha deste ano de 2023. Vamos lá. Muito bem, Sweet Evil Sun, 13º álbum de estúdio dos mestres do Doom Metal Candlemass. É o tema da primeira resenha deste ano. Bem, o álbum foi lançado na verdade ano passado pela Napalm Records, mais precisamente no dia 18 de novembro. Mas a edição nacional só chegou ao Brasil em janeiro deste ano. E foi o primeiro CD que eu comprei este ano e desde então é o álbum que eu mais escutei em todo este primeiro semestre de 2023. Bem, esse é mais um excelente disco dessa banda, que é, como vocês já sabem, a minha banda sueca favorita. São os mestres do Doom Metal, pelo menos do Doom Metal tradicional, épico, e é um definidor do gênero, sem dúvida, e é o terceiro álbum com o vocalista Johan Lundqvist, né? Ele que gravou o primeiro e célebre disco do Candlemass, né? O Épicos Dúmicos Metálicos, e voltou à banda agora, né? Nessa fase, digamos, da terceira idade, né? Os membros aí estão na faixa dos 60 anos, e nós chegamos então a esse momento em que o Candlemass lança o seu 13º álbum de estúdio, né? Bem, ele foi lançado no Brasil pela Hellion, né? Como eu disse, eu comprei na galeria no início deste ano. Desde então tenho escutado bastante aí para retomar também essas resenhas, e nada melhor do que abrir as resenhas deste ano com este álbum que, embora tenha sido lançado em 2022, só chegou ao mercado agora no Brasil. Muito bem, este álbum traz 10 faixas divididas em 53 minutos e 55 segundos, né? Dessas 10 faixas, né, vale destacar que uma é uma faixa instrumental, que é na verdade um encerramento, uma pequena faixa instrumental chamada A Cup of Coffee, né? E aproveitando a deixa, eu vou tomar aqui um café, a minha caneca sueca. E vamos lá então. Bem, a primeira faixa, Wizard of the Vortex, né? Uma faixa forte, bastante épica, como algumas outras desse disco, né? Esse disco ele tem realmente essa pegada bastante épica, que é comum nos álbuns do Candlemass, né? Mas nesse particularmente é bastante forte. Sweet Evil Sun, né? A faixa título é a segunda faixa do disco. Contém uma sonoridade muito interessante e que dá um pouco o tom do que é o disco, né? O disco ele é um pouco diferente se a gente comparar com o disco anterior do Candlemass, né? O The Door to Doom, lançado em 2019, né? Que é um álbum que eu considerei excelente, né? Tá na minha lista ainda entre os 5 melhores do Candlemass. Se o Sweet Evil Sun está entre os melhores, é uma coisa que a gente vai discutir no final, pois eu vou reapresentar aqui para vocês o meu ranqueamento, né, daqueles álbuns que eu considero os melhores do Candlemass, né, ranqueando aí do pior ao melhor, como sempre. Mas enfim, vale destacar também a arte, né, que contém, além das letras, para cada faixa uma ilustração, né? Então a faixa aqui do Sweet Evil Sun, a faixa título, ela recebe essa ilustração, que é também a ilustração da capa, né? Tem aqui a versão slipcase, né? O disco aqui. Bem, a terceira faixa é Angel Battle. Uma faixa que também é bastante épica, é interessante, e ela traz um elemento, né, que é uma das participações aqui do disco, no caso de uma narração
feita por um senhor, né, chamado Kenneth Anger. Não conheço, mas dá para saber que é um senhor porque é a voz de um ancião, né? E essa narração, né, a letra dessa narração aparece aqui no fundo do disquinho. E, bem, essa narração, né, de um ancião e também um pouco o andamento das faixas, além da própria aparência dos membros, né, estamos vendo aí os membros da banda, sempre liderada por Leif Edling, né, o líder, compositor do grupo, o baixista. O álbum ele parece um pouco mais envelhecido, ele traz a banda, na minha opinião, soando um pouco envelhecida, não cansada, porque na verdade o tom, né, o doom metal, ele tem esse andamento arrastado, então é natural, né, encaixa até bem, né, a questão da velhice com o espírito, né, desse tipo de sonoridade. Mas eu acho que essa narração, a maneira também como o álbum foi gravado, especialmente por conta da atuação do produtor do disco, que é o Marcos Gidel, né, que é um parceiro do Leif Edling em outros projetos musicais, né, como o Doomsday Kingdom, né, uma banda que foi montada aí pelos dois e lançou por enquanto apenas esse álbum auto-intitulado The Doomsday Kingdom em 2017, um álbum excelente. E também eles montaram o Avatarion, né? O Avatarion, melhor dizendo, que é uma banda que o Leif já não está mais nela, mas é uma banda que segue aí lançando muitos discos, e eu pude já completar a minha coleção dos discos do Avatarion, né? Tem esse primeiro aqui auto-intitulado, né? Depois mais 4, inclusive o último, que também foi lançado em 2022, mas chegou ao Brasil neste ano de 2023, o álbum chamado Death, Where Is Your Sting? Bem, e aí nós chegamos, depois da quarta faixa chamada Black Butterfly, né? E aqui nós teremos uma ilustração da borboleta negra, né? Aqui no encarte. Nós chegamos à faixa que eu acho que é a mais emblemática desse disco, é a melhor. É uma faixa que eu considero certamente uma das melhores, né, do ano, assim, contando, né, o álbum como lançamento deste ano de 2023. É uma faixa, talvez uma das que eu mais escutei esse ano, chamada When Death Sides, né? E essa faixa conta com a participação no refrão da cantora Jenny Ann Smith, que é justamente a cantora do Avatarion, né? E ela tem uma maneira de cantar, uma voz muito bonita, mas que soa bastante setentista, né? Ela parece aquelas cantoras assim dos anos 70, né? Desse tipo da sonoridade setentista, especialmente, né, do hard rock setentista, né? E essa marca fica bastante presente também no álbum, em outras faixas onde há a participação de um coral, né, de vozes assim ao fundo em algumas faixas, né? Inclusive na seguinte, que não é na seguinte, eu acho que é na Black Butterfly, salvo engano. Enfim, depois temos a sexta faixa, Scandinavian Gods, que é a faixa mais épica, uma faixa bem interessante, né? Uma música que teria tudo aí para se tornar, ou tem tudo para se tornar um hino do Candlemass, né? Nos shows aí, especialmente um show numa arena, né? Como foi o Monsters of Rock desse ano, que, como eu já comentei, eu não pude ir, né? Aqui nesse canal eu comentei, mas a banda também fez um show bastante curto e não chegou a executar nenhuma das faixas desse disco. Então eu espero que a banda volte, né? Tenha fôlego ainda para voltar e fazer um show maior, tocando aí algumas faixas desse novo disco, né? Bem, nós temos também a sétima faixa, Devil Voodoo, muito boa. Crucified, a oitava, também é excelente.
e Goddess, a nona, né? Antes daquela que eu já comentei, que fecha o álbum, chamado A Cup of Coffee, né? Um trocadilho aí bastante interessante, né? E que também recebeu uma ilustração adequada aqui no encarte, né? Eu acho bem bacana essa ideia de colocar aí tantas ilustrações, né? Uma ilustração pelo menos para cada uma das faixas do disco. Bem, e qual seria então o veredito? Esse de fato é um álbum muito bom, né? O Candlemass, né, tem nos últimos anos lançado discos excelentes, mas eu achei esse disco inferior ao anterior, que é justamente o The Door to Doom. Esse aqui, né, que eu achei fenomenal, né? Um disco, né, muito, muito bom. Esse não decepciona, pelo contrário, é um disco que mantém, né, a qualidade do Candlemass dos últimos anos, deste século, né? E é um disco que também não faz feio, né, se a gente comparar com os clássicos, que são os primeiros discos dos anos 80. Mas vamos lá. Como que eu julgaria, então, a discografia do Candlemass agora com esse 13º disco? Em que lugar eu vou colocar o Sweet Evil Sun? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, começando do pior ao melhor, eu vou apresentar aqui mais ou menos o que eu já apresentei no vídeo em que eu comento toda a discografia do Candlemass, mas com algumas diferenças, né? Então, em 13º eu ainda fico com o álbum From the 13th Sun, né? Do 13º Sol, né? Fica justamente agora na posição 13, né? Na 13ª posição. É um disco que eu considero mais fraco. Infelizmente eu não tenho ele aqui na minha coleção, assim como eu não tenho o Dactylis Glomerata, né? Que fica em 12º lugar. São álbuns que o Candlemass produziu numa fase ali intermediária, depois que a banda meio que se desfez no início dos anos 90. Então, né, embora eu gostaria muito de ter esses discos, inclusive o Dactylis Glomerata tem uma versão dupla com um outro projeto do Leif Edling chamado Abstracta Álgebra. E, enfim, é um álbum que eu pretendo aí ter na minha coleção, mas são álbuns que estão abaixo do grande nível dos outros álbuns do Candlemass. Em 11º lugar, eu colocaria o Chapter 6, né, que contém o Thomas Wikström nos vocais. É um álbum muito bom, que muitos apontam, né, como uma joia perdida na discografia do Candlemass. De fato, é um álbum excelente, mas fica aqui na minha avaliação em 11º lugar. Em 10º, um álbum que é clássico, né, que é considerado muito bom, mas que eu tenho alguns poréns com esse disco, que é o Ancient Dreams, disco lançado em 1988. É um disco que contém alguns clássicos como Mirror, Mirror, The Bells of Acheron, que também é muito boa. Mas eu acho ele, em comparação com os dois primeiros álbuns, bastante inferior. Tem o medley, né, de cover do Black Sabbath, que é interessante, mas eu acho que é um disco que não é tão inspirado nas composições como os anteriores. Bem, em 9º lugar eu vou de Tales of Creation, né, um álbum muito bom. Eu havia avaliado ele um pouco para trás na minha discografia, mas agora eu coloco em 9º lugar, né? Um álbum que tem também da fase clássica, com Messiah Mercolin nos vocais, tem faixas clássicas como Dark Reflections. Também é um álbum que eu acho bom, mas não acho assim tão excelente quanto os dois primeiros. Então eu coloco justamente o Sweet Evil Sun neste lugar aqui, né? Após esses álbuns, a Sweet Evil Sun aí mais ou menos na metade, né, da discografia. Então um disco que mantém a média de bons discos do Candlemass, embora não seja dos melhores. Eu acho Death Magic Doom, lançado em 2009, né, um dos álbuns com o Robert Lowe
nos vocais, um pouco melhor, um pouco superior, então fica em sétimo lugar, né? Na verdade, o Sweet Evil Sun fica em oitavo. Em sétimo, o Death Magic Doom. Em sexto, o Psalms for the Dead, lançado em 2012, o último álbum com Robert Lowe nos vocais, um disco excelente, que fica em sexto lugar. E aí vamos para o Top 5, que aí sim temos o The Door to Doom, coloco ele entre os 5 melhores, em quinto lugar, um excelente disco, considero um pouco superior ao Sweet Evil Sun. Depois, o auto-intitulado Candlemass, de 2005, que é o álbum de reunião da banda, né, com a volta do Messiah Mercolin. Também foi o último álbum que ele gravou com Candlemass. Em terceiro lugar, o álbum que eu gosto muito, né, que é dos mais recentes, que é o King of the Great Island. Primeiro álbum com Robert Lowe nos vocais. E os dois melhores, vocês sabem, né? Eu vou até pegar aqui os discos em vinil. Em segundo lugar, o Épicos Dúmicos Metálicos, que embora seja um clássico absoluto e definidor do gênero, eu acho inferior à grande obra-prima, na minha opinião, do Candlemass, que é Nightfall, de 1987, né? Que contém, para mim, as melhores faixas do Candlemass: The Well of Souls, At the Gallows End, Samaritan, que é a minha preferida, Dark Are the Veils of Death, e por aí vai, né? É um disco excelente, um daqueles discos que eu dou nota 10, assim, embora também mereça a nota máxima, o clássico Épicos Dúmicos Metálicos, né? Que é tão definidor do gênero que até sua capa passa como um metal épico e tradicional. Bem, meus caros, esses foram então os meus comentários sobre o Candlemass e sobre o lançamento do Sweet Evil Sun. Continuem acompanhando esse canal e até a próxima.